Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse canal que é voltado para mamães de primeira viagem. E por que não também papais de primeira viagem, né? Aqui a gente troca ideias, eu trago dicas práticas e rápidas para os papais e as mamães que estão chegando agora à maternidade ou à paternidade. Surgem muitas dúvidas, então meu objetivo é trazer ideias práticas aí para o dia a dia. Mas entre um conteúdo ou outro de ideias práticas, vou trazer alguns conteúdos maiores, explicando, trazendo mais conteúdo mesmo, trazendo mais informação a esses momentos do dia a dia do bebê. E hoje eu vou conversar com vocês sobre moleira. E qual é o objetivo, né? Por que eu tô trazendo alguns vídeos mais longos? Porque na hora que a mamãe tá sabendo o que tá acontecendo, ela se sente mais corajosa. E na hora que ela fica mais corajosa, ela vai exercer a maternidade com mais calma, mais tranquilidade, né? Aquele primeiro momento que a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui com o meu bebê. Aí a mãe fica angustiada, fica nervosa. Então nada melhor do que o conhecimento para trazer mais tranquilidade, confiança, e se a mamãe fica bem, o bebê fica bem. Por isso que eu tô trazendo então esses vídeos mais longos, tá? Então vamos lá, vamos falar de moleira. Eu vou trazer aqui para vocês uma foto da cabecinha do bebê, né? Então aqui a foto, a fonte eu sempre ponho, tá? Ou eu cito ou eu falo de onde eu tirei essas fotos. Então aqui tem a cabecinha do bebê e uma foto de como seria a cabecinha do bebê. Então a moleira, a de cima fica mais ou menos aqui no bebê e a moleira de baixo fica mais ou menos aqui. E a gente percebe que existem algumas suturas, né? Esses tracinhos. O que quer dizer isso? Então imagina que aqui é só a parte do osso, tá? Esqueci de explicar isso, né? Aqui é o bebê já por inteiro e aqui é só a parte óssea. Então esses ossos aqui são as calotas cranianas. E quando a gente nasce, essas calotas elas ainda não estão grudadas. Elas estão separadas. Então aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra e assim vai. Então fica uma do lado da outra. Com o tempo elas começam a grudar nesses locais, tá? Mas quando a gente nasce elas estão separadas. E eu vou explicar depois por quê. E nessas junções existem esses buraquinhos que a gente chama de moleira. Que então ficaria aqui e ficaria aqui. E é sobre a moleira que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. Então o médico chama de fontanela. Não precisa saber esse nome, só tô pondo aqui para vocês não se sentirem perdidos se um dia comentarem, é fontanela. Fontanela é a mesma coisa. Fontanela e moleira tem o mesmo significado. Essa primeira fontanela, quando a gente vai examinar o bebê, a gente precisa ver o tamanho dela. Então a gente usa o dedo. O médico, tá? A mãe não precisa saber disso não, só tô trazendo como informação. Então a gente mede lá na hora que a gente examina, a gente vê se a fontanela tem mais ou menos duas polpas digitais, ela tá de tamanho normal. Se ela tá um pouquinho menos, eu preciso ficar de olho nesse bebê. E se ela também está um pouquinho mais, eu também preciso ficar de olho, mas aí é um acompanhamento que o pediatra vai fazer, não a mãe sozinha, porque aí precisa realmente fazer esse acompanhamento. Então o que a gente precisa saber? O normal na hora que a gente vai examinar ali a fontanela do bebê, ele tem que ter mais ou menos uma até duas polpas ali digitais. A de trás ela é menorzinha, tá? E a gente chama também para conhecimento, mas que mamães e papais não precisam saber disso, a gente chama de bregmática,
essa fontanela da frente, né? E lambidoide a de trás. Então a moleirinha daqui chama bregmática e a moleirinha lá do fundo, lambidoide. Vamos voltar lá naquela foto pra gente visualizar melhor. Então essa aqui que é a da frente, a bregmática, e a lá do fundo, a lambidoide. E por que que a gente tem que ter esse espaço, né? Na hora que o bebê, então lembra que eu falei, as calotas elas ficam uma aqui, outra aqui, né? Então elas não estão grudadas ainda uma na outra, né? Elas só estão uma ao lado da outra. Tem aquele espacinho aqui que eu mostrei que é uma linha. Na hora que o bebê vai passar pelo canal de parto, né? Pela vagina da mãe, essa cabeça, ela tem que se ajustar ali ao canal, que é menor do que o tamanho da cabeça, né? Então, essas calotas, elas sobem uma na outra. Sobe, passa pelo canal e aí elas se reajustam. Então, por isso que precisa ter esse espaço, tá? Então, as calotas, elas estão uma ao lado da outra. Na hora que vai passar ali pelo canal de parto, uma sobe pela outra, né, por cima da outra, passa pelo canal de parto e aí reajusta, tá? E aquelas suturas, que são aqueles espaços, vamos voltar lá no desenho, senão não dá para visualizar, né? Fica difícil de entender. Então, essas calotas que eu falei que uma sobe na outra na hora de passar no parto. E as suturas existem, que são esses espaços entre os ossos. Por quê? Porque à medida que a gente vai crescendo, a cabeça também vai crescendo. Então, se essas calotas fossem grudadas, a gente ia ter uma cabecinha e um corpão. Então, graças a essas suturas, a cabeça vai crescendo, vai se adaptando, né, ao nosso crescimento, e depois de um tempo, elas vão fechando, tá? Se a gente palpar a moleira do bebê, às vezes a gente sente essa moleira pulsar. Então, não assuste, isso é comum, tá? Essa moleira aqui, ela é a que demora mais para fechar. Geralmente vai de 6 meses a 2 anos aí, o bebê pode demorar para fechar essa moleirinha. A de trás, que é a menorzinha, ela já fecha mais rápido. Por volta ali de 2, 3 meses, essa moleira já tá fechando. Então essa daqui, lembrando que é a menorzinha, ela fecha mais rápido, e essa daqui, que é a maiorzinha, ela demora um pouquinho mais para fechar. Queixas comuns, né, no consultório. O que as mães trazem geralmente ali no consultório, né? Nossa, doutora, eu tenho muita aflição de passar a mão na cabeça do meu bebê. As mamães morrem de medo de passar a mão, né? Será que, é uma pergunta, né? Será que eu posso afetar o cérebro, né, do bebê na hora que eu vou mexer ali? Será que eu não posso afetar a inteligência dele para sempre se eu der banho, né, e mexer naquele local? As mães têm aflição, medo de pegar, medo de passar, fazer um carinho aqui pela cabeça, medo de pegar no colo. Isso é muito comum, né? Mas falta um pouquinho de conhecimento para deixar a mãe um pouquinho mais segura. Medo ela sempre vai ter, né? Mas tendo um pouquinho mais de conhecimento, a gente consegue refletir melhor. Vamos lá, por que existe o buraco? Então, a gente comentou que as suturas, elas estão um pouquinho... as suturas não, as calotas, né, do crânio, que são as partes ósseas ali, elas estão um pouquinho afastadas. Por isso que a gente consegue palpar aquele buraquinho. Vamos lá no desenho de novo. Então, como elas estão afastadas, né, as calotas cranianas, existe esse buraquinho.
Então, o medo da mãe é na hora que eu palpar aqui na criança, fizer um carinho, né? Fizer um carinho, dar um banho, né? Secar o cabelinho. Será que eu não vou mexer ali no cérebro e afetar a inteligência do meu bebê? Ai, dá muita aflição de relar ali. Quando eu passo a mão, eu sinto uma coisa pulsando, né? Que nem o coração. É isso mesmo. A gente sente mesmo o pulsar ali. O que a gente não pode esquecer é, entre o cérebro que está lá dentro e o meu dedo, vem toda essa camada de pele, de cabelo, e por baixo disso, as membranas que protegem nosso cérebro, né? Então, tudo bem, realmente eu fico com aflição porque ele é mais mole, esse buraquinho, porque não tem osso protegendo. Mas não é só o osso que protege, né? Então, existem lá dentro as membranas, e aqui por cima a gente tem a pele, né? E a parte aí do couro cabeludo com cabelo, tá? Então não é que ele fica totalmente desprotegido, né? Senão, provavelmente lá na antiguidade a gente não ia nem conseguir viver, né? Porque pouco provavelmente tomava-se muito, né? Pouco provavelmente tomava-se cuidado com essa região, tá? Então lembrar que existem outras proteções, tá bom? Então, lógico, não vou dizer que, não é para nunca ter aflição. Isso é normal ter aflição, né? Mas sabendo que sim, existe uma proteção. Então, quer dizer que eu não posso lavar o cabelo aqui do nenê? É melhor eu evitar, então, essa região, já que não tem essa proteção das calotas cranianas? Não, eu posso sim. Eu posso lavar, eu posso beijar, eu posso secar o cabelinho, tá? Então eu posso, lógico, eu vou ter um cuidadinho a mais nessa região, mas eu posso sim seguir vida normal. Lavar direitinho o couro cabeludo, pentear o cabelinho, secar depois do banho. Então, normal, tá? Gostosinho esse banho. Muitas mães perguntam, então é melhor eu evitar faixinha, né? Não que eu seja muito a favor, que eu acho que irrita um pouco, mas aí eu tô pensando em mim. Eu sou uma pessoa que não aguento muito coisas no meu couro cabeludo. Mas tem mães que gostam de pôr uma faixinha, uma presilhinha, né? Então o que a gente sugere? Eu trouxe até aqui uma foto de um blog. Muito bonitinha essa menina. Nossa senhora, é linda demais. Então o que a mamãe fez? Colocou um pouquinho mais pra frente. Evitou a região ali da moleira, né? Se a gente evitar, tomar cuidado, né? Trouxe aqui a foto dela maiorzinha. A gente se sente mais seguro, né? Então, ó, a moleirinha do nenê estaria mais ou menos aqui. O que a mamãe fez? Pôs aqui na frente. Então, faixinhas. Outra coisa muito comum das mães usarem é aquela presilha, que você coloca a presilha e aí na hora de fechar faz tec. Então, esse tec, é melhor não fazer isso aqui em cima da moleira, né? Então, evitar essa região. Usar a faixinha mais aqui, então, na frente, para evitar essa região que realmente precisa de um cuidado a mais, né? Outra coisa muito comum de acontecer é a mãe dar banho no nenê. Não precisa ser dando banho, não. Enfim, ela tá se locomovendo pela casa, né? E coloca o bebê assim, com a cabeça para frente. E pode, sem querer, ela tá ali no momento mais desligada, ela pode, sem querer, bater a cabeça do bebê em algum local, né? Ou tá chegando ali para trocar, coloca no trocador, e o trocador tá muito perto da parede, né? Então, bater a cabeça ali na parede. Outro muito comum é no berço, né? Então, coloca o bebê muito lá em cima. Então, tá o limite do berço e a cabeça do bebê, né? E acaba batendo a cabeça lá no limite superior ali do berço. Então, toma cuidado com esses locais, principalmente onde tiver ponta, né? Então, toma cuidado para não aproximar muito o bebê desses locais. Então, no trocador, deixar ele um pouquinho mais para baixo, no bercinho, deixar ele um pouquinho mais para baixo. Que pode também acontecer quando o bebê já está crescendo, né? A gente põe ele aqui no trocador e aí ele com as perninhas se empurra para cima, né? E aí ele mesmo bate a cabeça
lá na parede. Então tomar cuidado, ficar atento nessas situações e quando estiver caminhando com o bebê, não deixar a cabeça dele para frente, né? Porque às vezes sem querer eu trombo com uma ponta de uma cadeira, trombo sem querer com a parede, com a porta, enfim. Então não, deixar a cabecinha sempre protegida na hora que estiver caminhando com o bebê, tá? Agora eu vou comentar algumas situações mais especiais. O que a gente precisa ficar atento com a moleirinha ali do nenê, né? Às vezes essa moleira, ela tá bem baixa. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui na foto. Ah, tá dando pra ver sim. Então aqui é a cabecinha do bebê, aqui é a frente da cabecinha e aqui as costas. E aqui no meio a gente percebe a moleira bem funda, é como se fosse um buraco mesmo, tá? Então quando essa moleirinha tá muito baixa, esse aqui eu tirei de um site que chama bebemamãe.com. Quando essa moleira tá muito funda, eu preciso ficar atenta com a hidratação desse bebê. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Se a moleira tá muito funda, eu vou comentar aqui o que pode ser, mas a gente tem que procurar o pediatra, tá? Então, voltando, eu já falei isso 1000 vezes, mas eu vou falar de novo. O objetivo dessa aula é trazer conhecimento para a mamãe. Então, na hora que ela se sente segura, né? Ela vai lidar melhor com essa maternidade. Mas não estou dizendo que todas as situações a mamãe tem que lidar sozinha. Então, existem algumas situações que eu vou trazer aqui esse conhecimento e que a mamãe tem que procurar o pediatra para pedir ajuda, tá? Então, notou que a moleirinha tá ali funda, que nem ali na foto, né? Então, ela tá baixa. Opa, aqui que eu tenho que ficar atento com a hidratação do meu bebê. Como é que eu posso saber se meu bebê tá hidratado? Embaixo da língua do nenê sempre tem que ter saliva. No choro do bebê tem que ter lágrima. Observar se ele está fazendo xixi normalmente. Então são sinais ali que a gente tem que pensar se o bebê está hidratado ou não. E como é que eu hidrato o bebê ali? A gente está conversando aqui sobre bebês, né? Até nos primeiros meses ali de vida, né? Então, como é que a gente hidrata o bebê? Dando leite materno, tá? Então, ficar atento aí para um quadro de desidratação. Às vezes acontece quando o bebê tá com diarreia, né? Então, é inevitável. Inevitável não, mas é muito comum acontecer uma desidrataçãozinha durante uma diarreia e aí a gente tem que repor esses líquidos com o leite materno, tá? Mas é só para saber que a gente precisa ficar atento. Então, se a moleirinha, fontanela é um nome difícil, não precisamos falar assim. Se a moleirinha estiver baixa, a mamãe tem que ficar atenta para a hidratação, tem que oferecer mais peito, mais leite materno e procurar o pediatra, tá bom? Vamos seguindo. E aí, outro tipo de moleira que a gente precisa ficar de olho. Acho que essa foto vai ilustrar bem. Então aqui tá o rostinho do bebê, né? Aqui a fontanela. Vocês conseguem perceber que ela tá bem inchada, bem abaulada, né? Chama bem atenção essa moleirinha, né, desse bebê. Essa é uma situação muito perigosa. Não, primeiro não, vamos pro mais simples, desculpa. Existe uma situação simples que é a hora que o bebê chora. Então, às vezes ele chora e a moleirinha, ó, sobe, depois volta. Ele grita, sobe, depois volta. Então, se depois volta ao normal, tudo bem. O problema é quando ela continua bauladinha, tensa, tá? Então, isso pode ser um aumento da pressão aqui do crânio, de lá de dentro do crânio. Então, por exemplo, vamos falar mais fácil, uma meningite. Então, se ela ficar uma montanha bem estufadinha, mamãe precisa ficar de olho e aí precisa procurar o pediatra o mais rápido possível, tá? E aí o pediatra segue aí com as orientações que forem cabíveis aí ao quadro, tá? Então, ficou abalada, tá chorando? Pode ser o chorinho, mas ela fica e volta. Se tá ficando
com permanência, ai não, melhor ainda, vai. Tá abalada? Procura o pediatra, tá? Uma situação bem delicada. Mas olha aí, então, o que é o normal? Normal é aquela molinha, que a gente nem percebe. Tá? A moleirinha tá mais ou menos aqui, a gente nem percebe olhando de longe. E na hora que a gente chega pertinho da moleira, ela é bem pouquinho afundada, mas muito levemente, tá? Então essa é a situação normal da moleirinha. Eu acho que eu já falei tudo sobre moleiras. Eu vou aproveitar a situação que a gente comentou sobre as suturas. Então, relembrando lá aquele primeiro slide. Deixa eu voltar. Slide é coisa de antigos, né, gente? Eu acabei de entregar a minha idade. Ai, ai. Então, relembrando aqui as calotas. O que pode acontecer? Como existem essas aberturas, né, entre as calotas cranianas, na hora que o bebê fica deitado sempre na mesma posição, elas podem dar uma achatadinha. Então, com certeza, alguém já viu um bebê com a cabeça um pouco achatada. Eu trouxe até uma fotinho para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, a cabecinha desse bebê, ó, tá um pouco achatada aqui, ó, desse lado. E às vezes ele fica achatado do lado de cá, às vezes ele fica achatado do lado de lá, às vezes ele fica achatado atrás, que nem esse nenê. E por que isso pode acontecer? Posição do bebê. Então, se o bebê costuma ficar deitado sempre do mesmo lado, ou sempre de barriga para cima vai ficar achatado aqui atrás. Do lado de cá vai ficar aqui, do lado de cá vai ficar ali. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que alternar as posições do bebê. Então, se ele está muito deitado do lado de cá, a gente põe ele deitadinho do outro lado. Ou aí depois põe um pouquinho de barriga para cima. Ele cresceu mais, está sustentando melhor o pescocinho, coloca ele um pouquinho no bebê conforto, coloca ele um pouquinho mais sentado. Ou coloca, já está com, né, sustentando o pescocinho também, coloca ele um tempinho de bruços, aproveita ali para trabalhar o desenvolvimento, né? Então ele fica deitadinho de bruços, ele vai ter que aprender a se controlar e a cabeça já não fica tanto tempo apoiada, né? Outra coisa que a gente observa também é, além do achatamento, né? Ele acaba ficando carequinha mais de um lado do que do outro, que é o lado que ele prefere. Ah, um outro jeito também bem comum, bem adequado para a gente fazer é eu troco o lugar do brinquedo. Então, o bebê tá deitado aqui, eu costumo pôr o brinquedo aqui, então ele vai olhar pro brinquedo. Aí o que eu faço? Ponho do outro lado um pouquinho para ele começar a olhar pro outro lado. Então, enfim, vocês vão ajeitando aí com o dia a dia de vocês, mas o que importa é mudar ali de posição para o bebê não ficar sempre na mesma posição e acabar achatando. E aí, só de mudar a posição dele, as calotas vão se recolocando e a cabeça volta aí ao normal, tá? Então, se for só posicional, a cabeça vai voltando ao normal. Aproveitei esse comentário das moleiras para trazer esse conhecimento também aí da cabecinha achatada por causa da posição. Então, o que a gente conversou hoje? Que as calotas, elas nascem separadas, né? Existem sulcos separando as calotas da cabeça e aqui na frente a gente tem uma moleira maiorzinha que demora mais para fechar e lá no fundo a gente tem uma moleira menorzinha que é mais rápido para fechar. Por que existe isso? Porque na hora que a cabecinha do bebê passa pelo canal de parto, essas calotas se sobrepõem para passar a cabeça do bebê e depois que passa a cabeça do bebê, elas voltam ao seu lugar. Então, para dar a possibilidade da passada. Essas
bom, já falei dos fechamentos, então mais ou menos com de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos, essa daqui da frente fecha, lá de trás mais ou menos com 2 meses. A mamãe precisa ficar atenta se a moleirinha tá normal. Então, o que é normal é um pouquinho para baixo. Se tiver muitão, eu preciso lembrar de desidratação, então preciso procurar o pediatra. E se ela tiver abaulada, que é para cima, estufadinha, também preciso procurar o pediatra com mais urgência, porque pode ser um caso também, um quadro agudo. Então, tanto muito para baixo quanto muito para cima, eu preciso procurar o pediatra. Não assustar que é um pouquinho mais mole essa região, então evitar traumas, né? Trombar com as paredes, então não colocar a cabecinha do bebê para frente para não evitando esses traumas. Cuidado com o provador, cuidado com o bercinho para ele não bater a cabeça, né? Se for usar prisilinhas ou faixinhas, tentar colocar mais para frente para preservar essa região. O que mais que a gente falou hoje? A gente falou bastante coisa hoje. As faixinhas. Sim, pelo amor de Deus. Posso dar banho normal, posso esfregar a cabecinha com shampoo, posso depois secar com a toalha, posso dar beijinho, posso dar carinho, posso amassar o bebê, delícia, tá? Então, lembrando, ela é mais molinha porque não tem osso, mas existem as membranas, existe a pele, né? O couro cabeludo, né? O cabelinho também protegendo toda essa região. Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, traz para mim, por favor. Comenta aqui embaixo, me manda no particular, que o grande objetivo aqui é essa interação, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até o próximo vídeo. Até mais!